Feliz sábado, meu amigo. Uma ótima Páscoa. Bom, se você está ao vivo conosco, né? Hoje, dia 8 de abril. Mas se pela graça de Deus, por um propósito que Ele tem para a tua vida, você nos encontrou agora em agosto, setembro, terça, quarta, não importa. Seja muito bem-vindo. Você é especial e há uma razão para você ter nos encontrado. Se é ao vivo, feliz sábado. Agora que Deus nos dirija, nós estamos numa série fantástica, as 3 mensagens angélicas do Apocalipse. Eu estou aqui, eu sou Paulo Henrique, membro da Igreja Central de Alfenas, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aqui está comigo o Wellington Moreira, que também é da Igreja Adventista Central de Alfenas. E também aqui o Celso Ferrarese, que ele está auxiliando a igreja que nós temos aqui no município vizinho ao nosso, que se chama Fama. Então, nós estamos aqui e que pela graça de Deus, todos juntos, cresçamos no conhecimento do Espírito. Eu vou pedir para o Wellington fazer uma oração para nós começarmos então os estudos. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, pela sua presença entre nós, pelos seus cuidados, pela sua proteção. Pedimos que o Senhor esteja presente em tudo que falarmos aqui, para que possa ser da tua glória. Em nome, por amor de Cristo. Amém. Amém, Senhor. Vamos lá, né? É o tempo do que agora? Decisão. Vivemos um tempo do quê? De decisão. E esse tempo de decisão, eu não vou, se vocês quiserem e conseguirem resumir bem, porque o nosso verso hoje ele é tão extenso. Então, se vocês quiserem ler já e começar a explanar sobre ele, né? Fiquem à vontade. Ô Paulo, mas eu acho que antes da gente entrar nesse tempo de decisão, porque o tempo de decisão, que tempo que vai ser esse? Eu preciso pensar assim, esse verdade presente, né? Que esse conceito de verdade presente, desde o início lá, Adão e Eva, tinha uma verdade presente para eles. Qual que era a verdade presente da época? Fruto. Ele tinha, quem comer do fruto, quem não comer, vai ter as consequências. Depois foi passando o tempo, veio Noé, mais uma verdade, Deus falando para eles novamente. Verdade presente para aquela época ali, vai construir uma arca e nessa arca, quem não entrar, vai morrer. Então, cada tempo Deus foi falando para as pessoas da verdade presente. E agora tem essa nova verdade presente aí, essa verdade para o dia de hoje, né? 2023. E que bom, né? Estar estudando essas 3 mensagens angélicas que estão ali no Apocalipse 14. E essa me faz entender, é tempo de decisão. Esse tempo tem que ser agora. É hoje meu dia. Porque o verso está dizendo, né, sobre essa última, né, Wellington, que a visão que João teve é o quê? Que havia um ser sentado numa nuvem e que um anjo olhava e dizia, olha, faça a colheita. E ele tinha na mão um instrumento de colheita da época, a foice, indicando o quê? Que chega o momento. Mas não um momento de punição, né? O foco de Deus nunca foi esse. Mas um momento de buscar os seus. É o agora. Agora é a hora de prepararmos. Trigo. O foco nunca foi no joio. O foco sempre foi no trigo. É o trigo que vai ser colhido, né? Que vai agora então receber a recompensa. Eu acho que isso é o que deveria nortear as pessoas, porque tem muita gente que diz que tem medo do Apocalipse. Eu tenho medo de estudar o Apocalipse. Não é revelação, possível, né? E é uma revelação. Pois é. Mas isso é bem verdadeiro. Em uma das igrejas pelas quais eu passei, que a gente tinha curso do Apocalipse todo sábado à tarde, tinha uma irmã que nunca aparecia. Nunca. E um dia eu fui conversar com ela. Falei, irmã, a senhora vem todos os programas da igreja, tudo que a igreja faz, curso de família que eu já ministrei, a senhora veio, curso de saúde que as irmãs ministram, a senhora vem, por que a senhora não vem no Apocalipse? Ela falou assim, eu morro de medo de estudar essas coisas e tudo mais. E eu não vou não, porque se eu for eu não durmo de noite, eu fico pensando nessas pragas, essas coisas todas e eu não durmo. Infelizmente. Então, isso existe. Essa Infelizmente, visão... o paganismo, ele incorporou-se demais naquele cristianismo formal e trouxe aquela imagem daqueles deuses da Grécia que bebiam, viviam em orgias, eram maus, né?
Essa ideia do inferno, né, Paulo? Isso. A ideia do inferno é uma ideia que incomoda, que atrapalha. Agora, nessa questão da decisão, né, do tempo de decisão, o Wellington falou do hoje, né? O tempo de buscar Jesus é hoje. Nós somos denominados adventistas, né? E somos denominados adventistas porque pregamos a volta de Jesus. Mas eu tenho pregado em algumas igrejas sobre o perigo de uma concepção adventista voltada exclusivamente para a volta de Jesus. A volta de Jesus, como a Bíblia apresenta, ela pode acontecer antes da volta de Jesus, né? Então, quando você falece, para você encerra. Para você Jesus voltou. A Bíblia fala que aos homens não está há... determinado morrer uma única vez, vindo após isso o juízo. Isso. Então, depois de morto, acabou. Aí o que acontece? As pessoas podem correr o risco de achar que, pelas profecias, ainda falta aí 5 anos, 6 anos, 2027, agora a moda é 2027, né? O que está rolando é 2027. 6.000 anos, né? Jesus volta em 2027. E já foi 2012, já foi 2000 e já foi não sei o quê, né? Então as pessoas elas correm o risco de prospectar uma vida que precisa ser arrumada daqui a 5, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Sempre no futuro, né, professor? E não chegar lá, né? Porque você vai tomar banho... Somos mortais. Você vai tomar banho, escorrega no sabonete, bate a cabeça no registro, morreu. E aí, e quantos já morreram assim, né? E você morre. E para você acabou. Então, o que a lição traz sobre esse verso é que está havendo hoje um julgamento. Esse julgamento está em curso. E alguns de nós, do ponto de vista escatológico, né, do ponto de vista da história mundial, alguns de nós, se Deus permitir, chegaremos ao tempo do fim. Mas alguns de nós não chegaremos. E como nós não sabemos qual é o nosso dia, em que momento nós vamos ser tomados, o nosso adventismo não é apenas o anúncio da volta de Cristo como um evento que muda a história, mas o anúncio de que você se encontrará com Cristo a qualquer momento. Então, o tempo de decisão é agora. O tempo de decisão é hoje. As nossas escolhas são eternas. Eternas, é para hoje. O que você escolhe pode determinar, em questão de segundos, todo o destino da sua vida. Sim. A vida humana muda em segundos. Muda. Né? Assim, um acidente de automóvel, engasgar com uma azeitona, entendeu? Olha, essas coisas assim que de uma... Infelizmente parece brincadeira, né, Celso? Mas você e eu somos professores na Universidade Federal de Alfenas. E, infelizmente, o ano passado, nós perdemos um motorista que estava fazendo a sua refeição e o pedaço, não sei do que ele ingeriu, infelizmente foi absorvido mais rápido do que a mastigação deveria ter trabalhado. E ele morreu por asfixia. Morreu asfixiado, engasgado. Ele imaginou que em um momento de realização, que é quando você senta para fazer sua refeição, seria o último momento da vida dele? Nada. E ele estava cheio de obrigações e cheio de planos para o resto da vida. Estava. Eu vou almoçar, eu tenho que voltar, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer... E nada disso aconteceu. Ele não fez nada disso. E não fez nada ele mais. encerrou a caminhada dele. Ali o advento chegou para essa pessoa. Porque quando ele abriu os olhos agora é para saber qual que é a sentença que eu vou receber. Ele vai Salvo abrir ou perdido? na primeira ressurreição,
verá Cristo voltando. Na segunda ressurreição, verá Cristo voltando para a sua condenação, né? Para a condenação do ímpio. Então, o nosso conceito, né? O conceito bíblico de advento, ele não aponta exclusivamente para o evento escatológico. Realmente, Jesus voltará à Terra para pôr um fim, é necessário que isso aconteça, mas ele aponta também individualmente para cada um de nós. Quando é o meu dia? Quando é o dia do Wellington? Quando é o dia do Paulo? Estaremos prontos? Esse julgamento está ocorrendo hoje. E muitos já estão sendo colhidos. Sim. Muitos já estão sendo levados. Bem-aventurados os que morrem no Senhor. E os que não morrem no Senhor? Se só os que morrem no Senhor são bem-aventurados, os que não morrem no Senhor são o quê? Agora, o que me garante, né, que eu estou pronto para ser colhido para a seara do Senhor é justamente essa compreensão de que as minhas escolhas cotidianas, de que os meus atos cotidianos, de que aquilo que eu faço a cada momento, dentro da minha casa, com a minha família, no meu trabalho, com os meus amigos, e não apenas dentro da igreja, tudo isso é computado na minha ficha de fé, né? A minha ficha de fé. Você está agindo de acordo com a sua fé, ou você está negando a sua fé no seu corpo, com as suas obras? Então, eu acho que a gente devia partir desse ponto, né? Porque algumas pessoas dizem, né? O próprio Pedro vai falar sobre isso, né? Algumas pessoas dizem assim, Jesus está demorando muito, eu entrei nessa igreja 50 anos atrás, já falava que Jesus está chegando, e esse Jesus não chega, eu acho que... Meu filho, vai chegar. Né? Para cada um no momento. Jesus não disse, quando esteve na Terra, que ele voltaria naquela geração? E não voltou? Sim, todos morreram. Todos morreram. Ali ninguém ficou para semente, né? Ele voltou. E quando aquelas pessoas abrirem os olhos, verão Cristo. Independente da nossa decisão ou não, da tua escolha ou não, por isso que você fala que é escolhas eternas, né? Independente das nossas decisões, ele vai voltar. Mas mais interessante que isso, ele fala assim, ó, Jesus não mudará nosso caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser realizada agora. Nossa vida está determinando nosso destino. Então, o nosso destino final, ele está sendo determinado hoje. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Nessas escolhas que a gente faz diariamente, ela faz uma diferença no nosso futuro ou não. Sim. Né? Então, não é para me deixar para o futuro para solucionar. É agora. Esse é o meio. Né? E está falando lá, as 3 mensagens angélicas são a última mensagem de misericórdia de Jesus. Um chamado a deixar de confiar na nossa própria justiça e passar a confiar na justiça de Jesus. Né? E para nos justificar, para nos santificar nos fins dos tempos, para nos glorificar. Que fantástico. Nós sempre vamos poder. E nós sabemos, eu vou dar o exemplo dele. Né? O nome dele é Marcos. E desse ali, amigo lá. Ali na rua Gabriel Monteiro, o estacionamento é, né, em inclinação. E eu estacionei, na época eu tinha uma caminhonete, estacionei, mas a caminhonete é muito grande, né? E ele vinha vindo com o ônibus com as crianças, e quando ele se deu conta, a inclinação da rua, a suspensão do ônibus, ele iria bater no poste. E aí com as crianças ele puxou o ônibus. No que ele puxou o ônibus deu um beijinho na caminhonete, mas a caminhonete para-choque é de ferro, né? É outra estrutura, não é carro. Os carros são de papelão que a gente pensa que é lata, né? É papelão. Você encosta com o carro, você vai no funileiro, você compra outro carro, né? Mas ali não. A caminhonete subiu na calçada, inclusive. E aí os guardas que ficam na portaria da Unifal foram me procurar e o ônibus parado lá, o trânsito parado, eu cheguei. Aí olhei, né? E ele, professor, me perdoa, mas é que ia pegar no poste, aí eu puxei, pegou. Aí eu olhei a caminhonete, né? Ali, só na quina do para-choque, deu um desgastozinho, né? E ele falou, professor, me desculpa, mas tem dia que é difícil, professor. O senhor vê, justo agora,
no dia do meu, hoje eu faço aniversário e fui acontecer isso. Falei, você faz aniversário hoje, Marcos? Eu olhei a extensão do dano, né? Você faz aniversário hoje? Raciocinei. Esse dano vai valer eu fazer um boletim de ocorrência? Ele é um excelente motorista, me levou daqui no Pantanal, me levou daqui em Corumbá, mais de 1.000 quilômetros. Né? Eu vi que ele é um motorista. Falei, então fica esse presente de aniversário. Falei para os policiais, não vou fazer boletim nenhum. Pode liberar ele para ir embora. O senhor não vai fazer queixa, nada? Falei, não vou. Hoje é aniversário dele. Vai para casa feliz. Deus te abençoe. E esse reparo ficou fantástico, os R$200. Eu sei que tem hora que é um dinheiro que, né? Mas R$200 também não é o dinheiro que se numa vida você se acabou por causa de R$200, reveja a gestão que você faz do teu salário, dos teus gastos, porque tem alguma coisa errada, né? Falei, vai, Marcos. E um pouco depois, infelizmente, ele morreu. Aí eu falei, né, a família, algumas pessoas da família me agradeceram. Muito obrigado, viu, professor? Ele morreu, mas morreu com uma boa impressão do senhor. Uhum. Porque no dia do aniversário, o senhor viu que era coisa de nada. Caminhonete não é carro, o para-choque é de ferro, né? Mas eu lembrei, me desculpe, o Celso Ferraresi, me desculpe, não estou falando dele, mas estou falando do Ferraresi, que é italiano, que se fosse aquela italianada de São Carlos, a minha cidade, misericórdia, o povo morto de fome, Celso. Nunca vi igual. Que pampeiro eles não fariam. Mas veja, em cada momento, em cada situação, você faz uma escolha. E você acabou de falar, você não sabe o que vai acontecer. Não sabe. Eu não sabia que, infelizmente, seria a última vez que eu teria visto ele. Eu não sabia que era a última vez que eu ia ver ele. E pode ser a nossa, né? Pode ser de cada um de nós. Cada um que tá então, ouvindo. E o Celso colocou uma questão que está aqui na lição. A volta do Senhor Jesus. Eu acredito, eu não acredito, eu abraço essas ideologias agora que estão colocando sempre o cristianismo em xeque. Tá bom, você quer abraçar? Um dia o Senhor Jesus vem. E aí você vai descobrir que ele vem para levar para o céu os santos. Mas com base no quê? A lição está dizendo, está havendo o quê? Um juízo celestial. Então, eu acho que não adianta eu aceitar ou não, eu questionar ou não. Algumas coisas estão postas, claras e anunciadas. Elas não deixarão de se cumprir porque eu não quero que elas se cumpram. Paulo, mas você falou assim, ó, Jesus vai voltar, né? Essa volta do Filho do Homem que é falada aí, e eu gosto sempre de frisar isso. Jesus que vem nos buscar é aquele mesmo que viveu entre nós. Né? Aquele Jesus que esteve aqui, ele passou por todas essas dificuldades, sabe desse momento que a gente tem aqui, que ele não sabe qual que é o teu dia do amanhã. Ele sabe das tuas dores, das suas dificuldades. Ele está qualificado para nos redimir porque se tornou um de nós e enfrentou, como um de nós, toda a fúria das tentações de Satanás. Né? E ele é aquele que, diante de todos esses fatos, diante de todas essas dificuldades, saiu vitorioso. E ele promete estar voltando um dia para resolver. E ele diz para nós, sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, você quer ser vitorioso? Encosta em mim. Não é? Esse é um conceito fundamental na doutrina cristã. Né? A lição tem uma citação de Ellen White que fala sobre isso. Se você achar que você vai resolver sua vida sozinho, você vai de mal a pior. Se você achar que você vai vencer os seus pecados sozinho, você vai de mal a pior. Então, a certeza de que o nosso intercessor no céu, único e exclusivo, não há outro intercessor, né? O nosso intercessor no céu nos conhece, nos compreende, viveu o que nós vivemos, passou pelo que nós passamos. Em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? E, portanto, é um sumo sacerdote compreensivo. Então, a grande decisão que nós temos a tomar não é a decisão de que a partir de hoje nós seremos bons. E isso é um problema sério, porque isso é a base do legalismo cristão que acabou com a liderança da igreja no tempo de Cristo.
Os fariseus, os escribas eram legalistas. E, infelizmente, Paulo nos diz em Timóteo que o legalismo voltaria muito forte nos últimos dias, né? E o legalismo está voltando. Pessoas que ficam vomitando regras para a igreja, além do que a Bíblia fala, dizendo que é pecado o que a Bíblia não diz que é pecado, dizendo que é proibido o que a Bíblia não proíbe, né? Indo além da igreja. Então, esta é uma questão fundamental hoje, né? O legalismo ele só pode ser vencido se você tiver a mesma atitude que o apóstolo Paulo, de permitir que Cristo viva por você, em você, né? Paulo chega ao ponto de dizer assim, eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim. Então, a grande decisão é você abrir mão do seu orgulho, do seu eu, do seu egoísmo, e você ter a capacidade de dizer, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, por favor me transforma, tira de mim esse coração de pedra, coloca um coração de verdade, que funcione, né? E nós vamos ser então, passo a passo, momento a momento, transformados pelo Espírito Santo. É o processo de santificação. Uma das coisas que mais me assustam na igreja é quando se prega santificação como consequência da ação humana. Isso é um perigo. Entendeu? Eu estou tomando a decisão de ser bom. Escolhas aqui. E a partir de agora eu só vou fazer o que é certo. Eu não estou escolhendo entregar minha vida nas mãos do Senhor. Não, eu que sou resolvo. Eu vou me santificar. Então, eu vou, né? Eu vou. Não vai nada. Não vai nada. Você só vai se afundar. Entendeu? Não adianta você adotar um tipo de roupa, um tipo de regime alimentar, um tipo de linguagem, um tipo de comportamento social. Se isso é teu esforço, né? Se isso é resultado de esforço pessoal, é o porque teu mérito para chegar lá e exigir o bilhete de entrada. Exato, porque a sua motivação é uma motivação de barganha. E a barganha não é aceita no céu. Ora, mas que você faça não é o suficiente. Não é. Pegue. Jeremias diz, né? Aquela coisa mais esplendorosa que nós fazemos não passa de trapo de imundícia. Você pega. Nossa justiça é trapo o melhor de imundícia. das suas obras não vale nada. O famoso julgamento dos bodes e das ovelhas. Você não tem um famoso lá, Mateus 25? Famoso julgamento. Vai pôr as ovelhas à direita, os bodes à esquerda. Isso. O que os bodes mais têm para apresentar a Deus? Obras. Os bodes apresentam as suas obras. Eu fiz em teu nome, eu expulsei demônio, eu alimentei, eu cobri, eu vesti, eu isso, eu aquilo, eu aquele outro. E Jesus diz um singelo: não. Apartai-vos de mim, não te conheço. Não vos conheço. Por quê? Porque aquelas obras que foram feitas não foram motivadas pelo Espírito Santo. E isto é interessante. Eu posso ser aparentemente uma pessoa incrível e por dentro um sepulcro caiado, não é como Jesus chamava os fariseus? Ou seja, por fora limpinho. Posso até tentar enganar, né? Por dentro podre. Então, a principal decisão que nós tomamos diante do juízo celestial é confiar plenamente no Senhor Jesus, na graça do Senhor Jesus, no perdão que vem por esta graça e na presença do Consolador que se segue a esse perdão. Então, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. A partir de hoje, não sou eu mais que mando, é o Senhor que manda. Eu aceito o Teu perdão e eu quero que a Tua graça se transforme na presença do Espírito Santo na minha vida. E eu vou tentar seguir a Tua palavra e conforme os dons e as bênçãos forem me sendo dadas,
eu vou melhorando pela tua graça, para a tua glória, para a tua honra, porque eu de mim não tenho nada para oferecer. Então, esse é o processo de santificação. A santificação, que é levada em consideração no juízo celestial, ela é uma santificação que é realizada pelo Espírito Santo e não por sua vontade de ser bonzinho. Olha o que o apóstolo fala aqui. Romanos 8:1 fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então você se não há condenação, aí sim ele é justificado. Aí sim, esse ele é o juízo, justificado. E sendo justificado, aí vem o que? A coroa. Não é? Que é justamente o que? A boa recompensa. Nessa lição, ela conta aqui de dois tipos de coroa, né? Até no grego, acho que o Celso é até mais indicado para falar sobre isso, que no grego é Stéphanos. Essa coroa é uma coroa de um vencedor. Quando um atleta ganhava uma competição, era uma coroa de honra, né? De glória. A chamada coroa de louros, né? Ela era feita com a folha do louro, esse louro que a gente põe no feijão. E dava para o atleta. Então ela era tecida com a coroa de louro e ela era colocada na cabeça do atleta, que representava o vencedor, né? E aí que vem a contrafação do demônio de que fazer... põe para Jesus outro tipo de uma coroa de espinho, né? Coroa de espinho, simbolizando a vergonha e zombaria. Você não é vencedor, eu não vou te dar uma coroa de louro, eu vou te dar uma coroa de espinhos, né? Ao contrário, né? E os reis, eles usavam uma coroa, inclusive vocês já devem ter visto nas ilustrações, eles usavam uma coroa de louros, que era feita de ouro. E imitava as folhinhas do louro assim, a folhinha do louro, só que eles punham de ouro, né? Então, a de Cristo nem era de ouro, nem era de louro. Era de espinhos. Era de espinhos, que era para humilhar mesmo, né? Aquela fazer coisa vergonha, né? Zombar da cara dele, né? Fazer... Agora, eu fico imaginando estes senhores que ressuscitarão para ver a volta de Cristo, né? Os que o condenaram, lembrando-se da coroa que colocaram, né? Porque eles verão Cristo coroado e como eles... Diferente, agora não só com o vencedor, mas com honra e glória, né? Como eles se portarão. Mas é o quê? É um dos pontos da lição, né? Cada semente que é plantada, ela frutifica. E aqui, depois disso tudo, nós não temos um ditado? Quem planta vento, colhe tempestade. Qual foi a semente que eles plantaram lá? Tudo que se planta colhe, né? Então, eles vão sabe, colher. Paulo, essa é uma das lições, que eu tentei ensinar para os meus filhos e que eu falo todos os dias para os meus alunos. E eu acho que é uma das lições mais importantes da Escritura Sagrada. A vida é uma colheita. Não tem jeito. Você não pode pensar na sua vida lá na frente. É desde agora. É agora. É assim, onde você está indo? O que você vai fazer? Por que você está fazendo? Por quê? Porque em cada lugar que você for, você pode ir com a companhia dos anjos, você pode ir sem a companhia dos anjos. Eu me lembro da minha casa, é interessante, a gente era muito pobre e eu tinha um tio que era muito rico. E ele era apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube. E ele tinha um camarote de luxo no Morumbi, no estado do Morumbi. E uma das coisas que ele mais gostava de fazer era juntar os sobrinhos todos e levar para o camarote, né? E eu amava ir para o camarote, porque tinha comida, batata frita, refrigerante, sorvete, né? Em casa a gente não tinha nada. Ambiente ali que era... Às vezes em casa a gente comia arroz com tomate, às vezes arroz puro. E quando o tio levava para o camarote, no camarote passava 2h30, 3 horas ali do jogo, era 3 horas tomando sorvete, comendo batata frita, tomando refrigerante. Qualquer menino gosta disso. Sim. E o meu pai chegava para mim, meu pai nunca proibiu. Ele nunca proibiu. Meu tio passava para pegar, meu pai deixava. Mas ele dizia assim,
Você vai? Eu disse, eu vou, pai, tem comida. E ele disse assim, mas você vai sozinho. Eu falei, não, eu vou com o tio, com os primos, com o outro primo. Não, você vai sozinho, seu anjo não entra lá. Eu tomava um choque com isso. Você vai sozinho, seu anjo não entra lá. Isso machucava, incomodava, mas eu não estava nem aí, né? 8 anos, 9 anos. Moleque, né? Ia embora, comer. Voltava com a barriga cheia de batata frita e sorvete. Hoje eu paro para pensar nessas coisas, com uma outra visão de velho. Né? Assim, o que é morrer na solidão? Será que o seu anjo vai te acompanhar para todo lugar que você for, se você deliberadamente está escolhendo ir para um lugar que você sabe que não é do agrado de Deus? Se você está fazendo uma coisa que você sabe que não é do agrado de Deus? Se você está assistindo, ou compartilhando, ou ficando ali, né? Quer dizer, eu fico pensando num casal, por exemplo, que ao invés de perdão e harmonia, cultivam ódio e briga dentro de casa e atraem a presença dos demônios para dentro de casa. Os demônios convivem com a família e esse casal se diz cristão, mas os demônios convivem com a família, atormentam os filhos, todo tipo de problema acontece. Então, o que acontece? A gente precisa começar a avaliar do ponto de vista mais amplo o fato de que as nossas ações, por menores que sejam, mesmo que seja só aceitar um convite, não, eu vou. Né? Elas vão ter consequências. Elas têm consequências. Hoje eu fico pensando, por exemplo, é que naquele tempo não tinha, mas se tivesse tido uma briga de torcida lá, e tivesse morrido, os adultos tivessem morrido ali na briga, meu tio, minha tia, o outro tio, será que essas pessoas teriam se salvado? Ali dentro do estádio, na briga, naquela situação? Então, a gente precisa parar para pensar nessas coisas. Né? Isso faz parte do cotidiano cristão. Será que nosso destino? Isso, as coisas que eu estou fazendo são sementes que produzem honra ou são sementes que produzem desonra? Os lugares em que eu vou, as coisas que eu vejo, as coisas que eu assisto, as coisas que eu coloco na minha mesa, a roupa que eu uso, o que eu faço com o meu corpo, eu vou colher o quê? Tá. Todas essas coisas que você está falando aí, né? O Apocalipse vem cheio de contrastes, né? Ó, entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal sempre. Eu escolho entre o dragão ou o cordeiro. Eu escolho entre a marca da besta ou o selo de Deus. Então, todos a gente vai tendo essas decisões do dia a dia, esses momentos de escolha que a gente faz no dia a dia, que faz a diferença no final. Por isso, né? Que determina a colheita, né? Foi tempo de decisão. Mas o assunto é muito bom, mas infelizmente nós temos que encerrá-lo. Só que o Wellington e o Celso vão estar aqui conosco quando nós formos recapitular uma outra lição. Temam a Deus e deem glória a Ele. Essa nós vamos estudar dia 22 de abril. Só para deixar aqui, Paulo, uma última recomendação, você que tem a lição em casa, leia esse trechinho do grande conflito que está na lição de sexta-feira. Sim. O primeiro parágrafo do grande conflito que está na lição de sexta-feira, que termina assim: se depender de si mesmo, sua vida vai inevitavelmente piorar cada vez mais. Então, pare de lutar sozinho. Pare de lutar sozinho. Deixe Cristo lutar por você. Deus nos chama agora para entregar sua vida a Ele. Não é amanhã, não, é agora, né? Agora. Parar de lutar sozinho e entregar nossa vida a Deus essa é a decisão correta. Celso, nos despede com uma palavra de oração, por favor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra nos ensina o caminho da salvação. E ela também nos ensina que para nos salvarmos, precisamos abrir mão do nosso eu e permitir que Cristo viva através de nós. Então, que o teu Espírito trabalhe os nossos corações, para que nós possamos entregar a nossa vida inteiramente a Ti. Permitir que a graça de Cristo nos transforme, o poder do Espírito Santo nos santifique e um dia
nós possamos te abraçar como um filho abraça um pai que o ama. É o que te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Para você que nos acompanhou ao vivo, uma abençoada Páscoa, que você tenha um momento especial com a sua família e que você lembre do principal. O Senhor Jesus já fez tudo para você ser salvo. Basta só você se entregar para Ele. Até a próxima.